Ai, ai, graça e paz, meus amados irmãos de Cristo. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade. Que essa luzinha no olho da gente é ruim, né? Mas glória a Deus, aleluia. Quero louvar a Deus porque o Senhor é fiel. Tem uma palavra aqui que a gente estava lendo hoje que me chamou muita atenção, o que é o preço da desobediência. Não vou meditar muito, né? Mas vou falar em algumas questões aqui que me chamou muita atenção. Vamos começar lá no começo, quando Deus dá uma ordem a Saul e Saul faz errado. E aí Deus vai e retira o espírito dele do rei Saul, né? Deus foi escolhido para ser rei, o rei Saul, ele foi escolhido, né, por Deus para ser rei, porque o povo de Israel quis assim. E Deus, num certo tempo, Deus vai manda Saul ir a uma cidade destruir tudo. Mas Saul, tentando agradar a Deus, como diz a palavra, né, faz diferente do que Deus mandou. E isso foi uma desobediência muito grande, né? Então, aqui no livro de 1 Crônicas também, no versículo 20, vai dizer assim, aleluia, o contexto vai dizer, Davi numera o povo de Deus. Davi numera o povo e Deus castiga-o. E diz assim o versículo 1, então Satanás se levantou contra Israel e instigou Davi a numerar a Israel. Ou seja, a contagem, né, do povo. Só que quando Davi chama Joabe e manda que ele percorra por toda a cidade de Israel para fazer essa numeração do povo, Joabe faz de alguns, não faz de todos, né? Porque ele achou errado fazer aquilo. Mas Davi, né? Deus vai e se levanta, né? E Deus não gosta e manda o profeta ir ter com Davi. Aleluia. E aqui mais à frente diz assim, Deus fala falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente, ou seja, o profeta, né, de Davi, dizendo, vai e fala a Davi, dizendo, assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolher uma delas, para que eu te faça. Deus manda o profeta falar para Davi, depois do que ele fez, né? 3 coisas eu te faço. O que ele escolher, Deus manda. Só que ele não tinha escolha de desistir, né? Ele tinha que passar por uma dessas 3 coisas, né? E ele disse que se ele escolher, o Senhor, ele faria. Aí diz assim, uma delas para que eu te faça, para ele escolher. E Gade vai a Davi e diz, assim diz o Senhor, escolha para ti, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses de consumas diante de teu adversário e a espada de teus inimigos alcance o que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruiu todos os temores de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então aqui o profeta fala essas três perguntas que Deus manda ele falar para Davi. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia. Caí eu, pois, na mão do Senhor, porque são muitos as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos do homem.
Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Amém? Só até aqui. Amados, talvez você não esteja entendendo agora o começo da leitura, né? Porque eu dei uma... Mas aqui, eu estava lendo esse capítulo aqui hoje, e eu me arrepiei toda quando eu vi, né? Aqui, quando Deus fala pra gente, Deus fala conosco, olha, faz assim. E aí a gente quer fazer do jeito da gente, vamos dizer assim. Muitas vezes o mal não entra na nossa casa, não acontece essas coisas que aconteciam nessa época, porque muitas vezes nós não fazemos aquilo que o Senhor está mandando por medo de não ser da parte de Deus, de ser de nós, né? E outras vezes, e Deus, ele conhece. A palavra do Senhor diz que antes que a palavra chegue aos nossos lábios, ele já sabe o que nós vamos falar. Mas nós observamos aqui a leitura, nós vamos ver que por causa da desobediência, muitas coisas foram acontecendo aqui no decorrer do tempo com o povo de Israel, né? E aqui nós vemos Davi, ele falar, né, que antes ele caísse na mão do Senhor, porque ele sabia que se ele caísse na mão do homem, muitos são os inimigos dele, ele seria morto, mas Deus é um Deus de misericórdia, né? Então ele preferiu cair na mão de Deus, e caiu a peste sobre Israel, que foi uma quantidade de homens foram mortos por causa de uma só pessoa, por causa de uma desobediência. Mas Deus, ele conhecia o coração de Davi. E Deus vai e chama Davi para ir num certo lugar ali onde fazia, tipo assim, vamos dizer que era um lugar onde eles malhavam o trigo. Era ali, né, onde eles malhavam trigo, e Deus manda o profeta outra vez ir lá e falar para ele ir ali e fazer um altar para o Senhor. E foi neste lugar, meus amados irmãos, que Davi, né, escolheu para fazer o templo que mais na frente, o filho dele Samuel, o templo de Samuel fosse construído. E ali Davi vai naquele lugar, e o dono daquele lugar entrega para Davi tudo aquele templo e tudo o que tinha ali. Mas Davi, como muito justo, pagou, né, por aquele local. E Davi olha e vê a situação do povo de Israel e fica muito comovido. E ele começa a orar ao Senhor, começa a clamar a Deus e pedir a Deus que ouvisse a oração dele, porque aquela nação, aquele povo não tinha culpa do que ele fez. E Davi se entrega nas mãos do Senhor e pede para que o Senhor castigue somente ele e a família dele. Mas quando Davi olha, ele vê que naquele lugar onde Deus enviou ele, o anjo estava ali com a espada pronta para destruir Israel. Muito tremenda essa palavra. Se a gente for ministrar, for buscar a fundo essa palavra, ler, meditar e trazer ela para nossas vidas, nós temos o cuidado de Deus conosco e como nós temos que ter cuidado com as coisas do Senhor. Como nós temos que ter amor pelas coisas do Senhor. E ali, Deus diz ao anjo para cessar, para colocar a espada na bainha e cessar. Ou seja, Davi, quando ele falou no início que queria estar na mão do Senhor, porque sabia que o Senhor era misericordioso, Davi sabia o que ele estava falando, porque Davi, ele tinha uma intimidade muito profunda com o nosso Deus. Ai, irmã, mas por que você está falando essa história? Porque muitas vezes nós desobedecemos ao Senhor. E nós temos que buscar a face de Deus enquanto nós podemos achar. Amados, uns tempo atrás, eu só vivia, meu Senhor, às vezes ainda falo aqui. Ainda murmuro, ainda fico triste. Mas ultimamente eu tenho falado para o Senhor assim, Senhor, me ajude a buscar mais a tua face. Me ajude a ter uma intimidade contigo. A gente sabe que quando a gente pede intimidade, as lutas vêm, porque o Senhor quer ver se verdadeiramente é isso que nós queremos. Ele já sabe, mas Ele quer que nós saibamos. Por isso, nesta noite, eu te convido a buscar a face de Deus sem se preocupar com as coisas que estão acontecendo, porque se nós formos nos preocupar com as coisas que estão acontecendo conosco, nós não vamos viver a promessa de Deus.
Tem pessoas que dependem das minhas orações e das tuas orações. Nós temos que nos firmar aos pés do Senhor. Nós não podemos baixar a cabeça com aquilo que é errado. Mas nós temos que buscar a face de Deus o quanto nós podemos achar. Né? Nós temos que buscar a presença do Senhor. Então que nesta hora o Espírito de Deus venha nos dar sabedoria, nos dar autoridade, para que nós busquemos mais estar na presença do Senhor. Pedir a Ele que nos ajude a fazer a vontade dEle. Pedir a Ele que abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver como Ele quer que nós vejamos e não como nós queremos. Amém? Então eu espero que você tenha entendido, porque eu não vou me alongar mais para que o vídeo não fique muito grande, para que você venha ver e buscar na palavra do Senhor o que eu estou falando para vocês dentro da palavra, porque é muito sério. Nós temos que buscar a face do Senhor para naquele grande dia nós não ficarmos de fora e pedir ao Senhor que alcance os nossos familiares. Fique na paz e que a graça do Senhor nunca nos falte, em nome de Jesus. Que haja cura, que haja salvação, que haja libertação na nossa casa e no meio dos nossos. E aonde a palavra do Senhor chegar, que Ele entre com justiça e com providência. Abra os nossos olhos espiritual para que nós não continuemos na cegueira espiritual. Para que a cura chegue, para que a salvação chegue, para que a libertação chegue. E que nós devemos ser verdadeiramente homens e mulheres de Deus. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Que você venha continuar aqui comigo, e passe para outras pessoas, compartilhe, deixa aí o seu joinha, o seu like, entendeu? E que você também fale, né? Se você gostou, se realmente você, né, está junto comigo nessa, amém? Fica na paz e muito obrigada.